Shalom. Em tempo de angústia, vamos falar de esperança. Louvarei a Yahweh em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34, versículo 1. Quero fazer uma meditação, um pequeno estudo sobre o dia mau. O dia mau, ele não é simplesmente o contraponto do dia bom. O dia mau está intimamente relacionado com batalha espiritual. Segundo o livro de Efésios, nos diz do capítulo 6, versículo 10 ao 18, finalmente fortaleçam-se em Yahweh e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Elohim para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Elohim para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. É nítido que o dia mau não é simplesmente aquele dia em que você, por exemplo, tropeçou na escada ou talvez você quebrou um braço, uma perna, a sua xícara favorita quebrou, o seu salário atrasou, perdeu o emprego ou coisas semelhantes a essas. Em hebraico, a palavra mal procede da palavra ra'a, que tem o Strong H7489, que significa ser ruim, ser mal, ser desagradável, ser perverso, causar dano. Então, esse dia mau é um dia que vem para trazer um dano, causar um dano para a pessoa. O inimigo, Hassatan, ele é especialista em querer nos causar dano. E nesse intuito ele age de várias formas, conforme está a vida da pessoa, o nível de espiritualidade dela, a intimidade com o Criador, santidade e obediência. Entenda uma coisa, o inimigo não se importa com pessoas que estão longe do Criador, porque já estão distanciadas, já não pertencem mais a ele. E, portanto, não representam nenhum tipo de ameaça a Hassatan. Ao contrário do servo fiel, obediente, santo e temente ao Criador. O dia mau, conforme Efésios, é um dia em que Hassatan estará nos bombardeando espiritualmente. E o intuito dele é nos desanimar. É um intuito também de gerar em nós dúvidas. E muitas vezes, se o crente não está firmado na rocha, e quem é essa rocha, né? Senão Yahushua, o nosso Mashiach, não aguenta os ataques e vai sucumbir nesse dia mau. Shaul Hashaliah, Paulo, nos fala na carta aos Efésios que Hassatan usa de ciladas contra os ungidos de Yah. E o que significa essas ciladas? Segundo o dicionário, cilada é um ataque de tocaia, uma emboscada. É também um local estratégico para esperar e atacar o inimigo ou a caça. Também pode ser uma atitude que tem como objetivo enganar e trair, uma armadilha. O Salmo Terrilim 91 nos fala sobre algumas ciladas de Hassatan. Vamos ver algumas.
No verso 3 nos diz armadilha do caçador e veneno das calamidades. No verso 5, terrores da noite e flecha que voa de dia. No verso 6, praga que ronda a escuridão e açoite que traz destruição ao meio-dia. Porque em Efésios 6,12 diz assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quem são aqueles que não são carne nem sangue? Os demônios, os Shedim, sobre os quais Satã tem controle. Enfrentamos um exército poderoso cujo objetivo é derrotar os santos, os kadoshinhos santos e as kadoshot, as santas de Iá. Quando passamos a crer no sacrifício expiatório de Yahushua, como no meio religioso conhecido por Jesus, ou também Yeshua HaMashiach, estes seres se tornam nossos inimigos e tentam tudo o que for possível para nos afastar de Yahweh e levar-nos de volta ao pecado. Temos que entender que o inimigo de nossas almas tem pressa para arrebatar o maior número de almas possível, pois ele sabe que seu tempo está acabando. Portanto, a sua fúria cresce a cada dia contra os ungidos de Adonai. Em Matitiahu, Mateus capítulo 16, versículo 18, disse Yahushua para Kefa, Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tiago, capítulo 4, versículo 7, Yaakov, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Yahweh, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiramente, nós temos que nos sujeitar a Yahweh. Depois, resistir ao diabo e automaticamente ele fugirá de nós, de vós. Então, primeiro vem a sujeição a Yahweh Elohim. E como nos sujeitamos a Yahweh? Quando andamos em obediência aos mandamentos e cremos no Mashiach e Yahushua. A fé, a emuná no Mashiach e Yahushua tem que andar de mãos dadas à obediência aos mandamentos, A obediência a todas as ordenanças, as mitzvot, que é em hebraico, mandamentos. Hoje, infelizmente, estamos em um tempo em que ou se crê em Yahushua, no sistema religioso de Jesus, mas eles acham que não há mais o compromisso a obrigação de se cumprir os mandamentos, então eles têm o Yahushua, eles têm Jesus, mas não têm os mandamentos, não obedece a Torá. Ou, que esse é o caso da igreja cristã, ou cumpre perfeitamente os mitzvot, os mandamentos, a Torá, mas não tem o Mashiach e Yahushua, não crê no Mashiach e Yahushua. Eles ainda aguardam o Mashiach, como no caso dos judeus. Então, isso tem aberto brechas enormes para que o inimigo atue no meio do povo. Se o inimigo tem estratégias para nos atacar, o nosso Pai, nosso Abba, nos deu estratégias de guerra espiritual eficientes para desmantelar todo o mal. Fortalecei-vos em Yahweh e na força do seu poder. No capítulo 19, de Efésios, diz o quão é imenso o poder atuante em quem confia em Yahweh. Então, a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa emuná, ele traz esse poder atuante, para todo aquele que crê. Então, primeiramente, revestir de toda a armadura de Elohim. Resistam, diz a palavra.
Para as ciladas do inimigo, o próprio Elohim, ele prepara uma armadura. Então, essa armadura, ela é de Elohim. Já está dizendo aqui, revestir de toda a armadura de Elohim. Primeiramente, o cinto da verdade preso em torno da cintura. Em Yohanan, João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Terrilim, Salmo 119, versículo 160, diz: A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Yohanan novamente, capítulo 17, verso 17, diz: Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Yohanan, capítulo 2, 7, diz: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então a verdade nada mais é do que a palavra. É o próprio Yahushua, a Torá viva, né? A palavra viva que desceu dos céus. Depois, o que temos que fazer? Nos revestir da justiça como couraça. Interessante que esse mesmas palavras está no livro de Yeshayahu, Isaías 59, 17. Ele vestiu-se de justiça, né, de Sedaká, como de uma couraça. Terceiro, nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. O escudo da confiança, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da confiança. Lá em Tiago, né, capítulo 1, versículo 6, diz assim, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, para esse escudo, ele deter os dardos do maligno, não pode haver dúvida. Ok? Depois, tome o elmo. Elmo é o capacete, né, que era usado pelos soldados. O elmo da libertação, com a espada concedida pela Rua, novamente, que é a palavra de Elohim. Pôs o capacete da salvação na cabeça. Repete novamente lá em Yeshayahu, capítulo 19, versículo 17. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que fala lá em Yohanan, capítulo 8, versículo 36. O capacete na nossa cabeça, ele tem a ver com a proteção da nossa mente. Eu vejo que a nossa mente é o primeiro alvo de Hassatan. Tá? Ele vem sobre a nossa mente e nós, então, com esse capacete da salvação, a gente protege a mente contra esses ataques do inimigo. Também devemos orar em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica na rua, no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Elohim. Lá em Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1, do 20 ao 23, diz assim, que manifestou no Mashiach, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da congregação, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o nosso Mashiach Yahushua está acima de principados, de potestades, de dominadores. Ele está acima e ele está sujeita tudo debaixo dos seus pés. Qual o propósito, então, do dia mau?
A gente pode parar e pensar, então, para que essa batalha espiritual? O dia mau para o crente que está equipado com a armadura de Elohim vem com o propósito de nos fortalecer, nos moldar, nos purificar, nos tornar soldados mais fortes. E Yosef, e José, filho de Jacob, ele teve o seu dia mau. Por inveja de seus irmãos que planejavam matá-lo, primeiramente o jogaram em uma cisterna e o venderam para os os ismaelitas, como escravo. Porém, a resposta do porquê desse dia mau de José está lá no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 50, no versículo 20. Vocês desejaram prejudicar-me, mas Elohim planejou-o para o bem, para que isso resultasse no que se vê hoje, a salvação da vida de muitas pessoas. Quem vocês acham que está por detrás de todos esses sentimentos ruins que estava, ali por trás dos irmãos de Yosef, e também por trás de sentimentos que nós temos, como inveja, como ciúme, como raiva, mágoa, rancor, ódio? Tudo isso procede de Hassatã. E é ele que induziu os irmãos de Yosef a agirem daquela forma. E o que era para ser o fim de Yosef, através do laço do passarinheiro, Yah transformou em bênçãos para o povo de Israel. Então, como uma palavra final, eu quero dizer que a gente possa, no final da nossa caminhada, cada um tem um final, cada um tem um dia determinado que terminaremos a nossa caminhada. Que a gente possa falar como Shaul Hashali, o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a emuná, a fé. 2 Timóteo 4:7. Amém? Shalom e um abraço a todos.